pesquisa divulgada pelo Instituto Ipsos revela que pelo menos 10% da população brasileira são acometidos pela hiperidrose, condição que atinge milhões de pessoas em todo o mundo e é caracterizada pelo suor excessivo além do necessário para regular a temperatura do corpo. A pesquisa ainda aponta que apenas 29% desse grupo buscam ajuda médica. Em muitos casos, o impacto na autoestima e nas atividades diárias costuma ser significativo. E existe tratamento ou alguma forma de amenizar esse suor excessivo? A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o médico cirurgião torácico Pedro Leite, conosco no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, Jefferson. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa e fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento sobre esse assunto. O que me chama a atenção num primeiro momento aqui é essa pesquisa do Instituto Ipsos. 29% apenas das pessoas afetadas pela hiperidrose buscam ajuda médica. Por que, na sua avaliação, tantos pacientes relutam em procurar tratamento para essa condição, doutor Pedro? Bom, eu acho que são vários fatores associados, né? Eu acho que o primeiro e o mais importante, acredito que seja a desinformação, né? Muitas pessoas convivem com esse tipo de problema, mas elas não reconhecem efetivamente o assunto, sobretudo, e também a desinformação em relação a medidas de tratamento, que isso possa realmente ser efetivamente controlado, né? E também, sobretudo, é um quadro que inicia muito na infância, na adolescência, e a pessoa muitas vezes acaba convivendo com aquilo, né? E se acostumando, tentando se adaptar, e a partir do momento que aquilo começa a interferir no seu dia a dia, nas suas atividades diárias, ela começa também a procurar ajuda, informação, seja pela internet, né? Principalmente. Agora, é uma condição que pode ocorrer a partir da infância, mas o que provoca exatamente? É algo que se desenvolve? É algo congênito também? Pode já nascer com essa condição? Enfim, quais são as causas da hiperidrose, doutor Pedro? Pronto. Esse é um assunto realmente assim, bem importante, né, para a gente poder esclarecer um pouquinho, porque ainda existe muita confusão sobre a questão da hiperidrose, né? A gente sabe que o suor, ele é algo normal do nosso corpo, principalmente para a gente conseguir controlar a nossa temperatura corporal em situações de aumento do nosso metabolismo, durante a prática de atividades físicas, ou até mesmo aumento da temperatura ambiente. É necessário aqui a gente conseguir diferenciar aquele suor generalizado, que está muito relacionado ao aumento da temperatura do ambiente, a você estar praticando alguma atividade física, né? Então, a pessoa sua pelo próprio corpo inteiro, tá? E, muitas vezes, esse excesso de suor generalizado, ele está associado a alguma doença subjacente, né? Seja ela uma doença endócrina, como distúrbios da glândula tireoide, diabetes, a própria obesidade, ou então algum medicamento que esse paciente esteja utilizando, né? Então, é necessário a gente fazer uma pesquisa e uma análise uma análise mais global sobre o paciente. Esse suor generalizado, ele é completamente diferente daquele suor localizado, em que o paciente, a partir da infância, adolescência, começa a suar muito na palma das mãos, axilas, pés e até mesmo na face, tá? Isso aí a gente define como a hiperidrose primária, ou seja, a gente não conhece nenhuma causa muito bem estabelecida para o desenvolvimento disso. O que a gente sabe é que algumas pessoas, né, até 3% da população, apresentam uma sensibilidade maior do sistema nervoso, né, a situações de estresse, as situações psicológicas, fatores psicológicos, emocionais que podem, né, precipitar um aumento importante do suor nesses locais, tá? Existe uma questão hereditária também associada. A gente sabe que quando a gente vai pesquisar um paciente que tem esse quadro de suor excessivo localizado, a gente pergunta na família, sempre tem alguma pessoa, seja o parente mais próximo ou mais distante, que também apresenta essa condição.
Quer dizer que um suor excessivo localizado, por exemplo, nas axilas, também na palma das mãos, ou nos pés, ou até no rosto, aí sim deve-se ligar a luz de alerta para ver se é algo fora do normal. Agora, e o que se fazer? Quais são os tratamentos? Eu estou vendo aqui que tem até cirurgia indicada para alguns casos. Exato, Jefferson. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que esse quadro de suor excessivo localizado, ele não necessariamente é um problema, né? Tem pessoas que conseguem conviver com isso de uma forma super tranquila, estão bem resolvidas, então não interfere nada em suas atividades diárias. Então, para essas pessoas, não existe necessidade de nenhum tratamento, porque é uma condição em que você não vai precipitar nenhum problema de saúde mais sério, né? Não tem nenhum risco de desenvolver alguma doença orgânica. Então, se não está incomodado, não tem o que fazer, segue a vida normalmente. Agora, para aquelas pessoas que se sentem incomodadas, que o suor excessivo nas mãos, nas axilas, né, apresentam interferência importante no seu dia a dia, seja ela no trabalho, nas relações interpessoais, aí sim a gente precisa instituir algum tratamento para poder melhorar a qualidade de vida, restaurar a autoestima daquele paciente. Para você ter noção, Jefferson, recentemente tratamos um adolescente que tem 13 anos, ele usava luva na escola para poder fazer prova, né? Então isso realmente interfere muito, né? Seja ali no aprendizado, muitas vezes o adolescente que está iniciando, né, a sua vida nessa fase, você tem uma maior interação social, né? Existe a questão daquele bullying, a pessoa fica constrangida, né? Imagine você não conseguir assinar um documento, não conseguir assinalar um gabarito de uma prova, né? Então, isso interferia muito, muitas vezes esse adolescente ele fica mais retraído, né, inseguro de se relacionar com as pessoas, um simples aperto de mão se torna um tormento nela. Então, aí a gente precisa instituir algum tratamento, e existem diversos, né? Esses tratamentos, eles podem variar desde loções para tentar secar um pouco mais a palma das mãos, desodorantes à base de alumínio para tentar secar mais axilas, variando até algumas medicações orais e também o próprio Botox, né? Agora, me permita te interromper, doutor Pedro, essas opções de cremes tópicos, medicação oral, isso é muito mais para combater o efeito, não a causa, ou eu estou errado? Exato, são tratamentos mais paliativos, né, que a gente costuma dizer, porque você não vai ter realmente uma solução definitiva para o problema. Muitas vezes você consegue amenizar, no entanto, são produtos com um custo maior, esse paciente tem que ficar adquirindo, né, sempre esses produtos. A questão do Botox, por exemplo, é um procedimento em que tem um prazo de validade, cerca de 6 a 7 meses após, ele já começa a perder seu efeito. Então, tem uma aderência, geralmente, muito pequena entre os pacientes que acabam descontinuando o tratamento, né? E como você próprio falou, não tem um efeito assim 100%, né? Geralmente, o paciente não fica muito satisfeito com essas opções de tratamento. Bom, diretor Pedro Ernesto aqui. Tem a questão dos custos também desses produtos que normalmente não são lá muito baratos, né? Mas me veio aqui uma lembrança da minha adolescência, quando eu estava falando desse desconforto entre adolescentes, né? Passei um aperto danado, porque eu transpiro muito também. Acho que não nesse limite do patológico, de necessitar algum tipo de tratamento. É só uma coisa de desconforto mesmo que dá, né? Mas é isso que eu queria lhe perguntar sobre esse limite. É muito pessoal, né? Do que causa um desconforto, do que pode ser uma coisa excessiva que de fato cause mais do que desconforto. Só o médico pode dizer isso, a pessoa que entende esse limite, doutor Pedro? Bom dia, Ernesto, obrigado pela pergunta. Eu acho que ela é muito oportuna, né? E assim, eu acho que a avaliação médica ela é fundamental, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que entender as demandas do paciente, as queixas do paciente. Não é todo paciente que a gente vai tratar, principalmente com cirurgia, né? Então, a gente precisa entender se realmente esse paciente está incomodado com aquele suor,
né? Muitas vezes é o paciente que vai nos dizer, lógico, a gente vai examinar o paciente, vai verificar realmente, muitas vezes aquela mão mais úmida, mais fria, né? O paciente, muitas vezes, você está num ambiente fechado, com ar-condicionado a 16 graus, e o paciente está com a mão pingando de suor, né? Isso realmente acaba incomodando muito, e quando você vai perguntar, muitas vezes, tarefas simples do dia a dia, como hoje, né, reconhecimento digital, você vai num banco, você vai entrar em algum estabelecimento, você tem aquela questão do reconhecimento digital, e muitas vezes o paciente não consegue adentrar, né, não consegue ter o seu Tem que enxugar o reconhecimento. dedo para o leitor conseguir fazer a leitura ali da digital, né? Exato. Agora, no caso de adolescentes, essa minha lembrança foi um troço meio traumático, sair para fazer uma atividade fora de escola, até no Museu de Ciência e Tecnologia, foi no carro da professora. Rapaz, na volta eu estava suado, estava com uma catinga de adolescente, você pense. Eu sentindo e um baita de um constrangimento para voltar num fusquinha cheio de menino no fundo. E o constrangimento que, claro, os colegas sacaram e depois isso vira comentário. Hoje a gente pode lembrar e dar risada até da situação como adulto, né? Mas um adolescente que tem esse problema deve ser um sofrimento se os pais não tiverem a sensibilidade de dar atenção, cuidado disso direitinho. Não parece bobagem, mas marca, né? Não, com certeza. E está em nosso papel de informar, né, de que isso tem tratamento, existem opções das mais diversas, e também, inclusive, a própria cirurgia, né? Então, acho que são pacientes que a gente precisa ter muito cuidado, são pessoas que estão nessa idade, né, da puberdade, adolescência, estão começando a se desenvolver, a se relacionar com outras pessoas, e isso pode ter um impacto muito importante na sua qualidade de vida, né? E é um fator até desencadeante de ansiedade, depressão, baixa autoestima, né? E isso precisa ser identificado e tratado da melhor forma. Está conversando aqui com o médico Pedro Leite, que é médico cirurgião torácico, sobre a hiperidrose, essa condição que atinge milhares, milhões de pessoas em todo o mundo, que é marcada pelo suor excessivo além do necessário. O senhor disse que tem a cirurgia como opção de tratamento. Cirurgia do que especificamente? É a retirada de glândulas sudoríparas ou é viagem minha aqui? Não, existe essa modalidade técnica, tá? Mas a cirurgia mais empregada e reconhecida no mundo científico é a cirurgia que a gente chama de simpatectomia. Ou seja, a gente vai realizar a cauterização do nervo responsável pelo esse estímulo do suor, né? Então, é uma cirurgia minimamente invasiva, digamos assim, é realizada através de pequenos cortes, em que a gente vai cauterizar o nervo que ele passa aqui ao lado da nossa coluna torácica, né? A cirurgia é realizada através do tórax, através de pequenas incisões de 5 milímetros, precisa de anestesia geral, mas costuma ser uma cirurgia com ótima recuperação, o paciente interna num dia, vai embora no outro, né? E cirurgia segura, com alto grau de satisfação dos pacientes no que tange assim, o resultado do controle desse suor, principalmente nas palmas das mãos e axilas, né? Tem um grau de satisfação assim muito grande, porque você consegue tratar de uma forma definitiva, né, a questão desse suor. Quer dizer que para a cirurgia os casos mais comuns são os de a chamada hiperidrose palmar, é isso? Não é? Essa que ocorre na palma das mãos, e a axilar refratária, é isso mesmo, doutor Pedro? A gente diz que refratária porque geralmente o paciente ele já buscou algum método de tratamento anterior, né? Seja ele com desodorante, com botox, e não ficou muito satisfeito, aí a gente acaba indicando a cirurgia, né? Lembrando que essa cirurgia é uma cirurgia que tem ótimos resultados, tem poucos problemas, digamos assim, tem uma ótima recuperação, pouca dor, mas a gente tem que lembrar sempre que é um procedimento cirúrgico. Então, a gente tem que ter muito cuidado e critério ao indicar essa cirurgia, né? E qual seria o grande problema dessa cirurgia, né? Seria o quê? Que é muito falado, né, na internet, que é a sudorese compensatória. Ou seja, a gente consegue tratar efetivamente só das mãos, das axilas, mas esse paciente ele evolui começando a suar em outro corpo, né? Em outra parte do corpo, ou seja, pode ser na barriga, nas pernas, atrás das costas.
Então, isso realmente pode ser um problema, mas que é um problema que ele pode ser evitado, né, assim, diminuído muito essa incidência, se a gente, utilizando uma técnica precisa, uma avaliação cuidadosa do paciente, das demandas do paciente, né? A gente sabe que pacientes, por exemplo, obesos, eles têm uma maior chance, maior probabilidade de desenvolver esse suor em outro lugar do corpo. Então, a gente não opera pacientes que estão acima do peso, a gente busca orientar, esse paciente vai para um programa de emagrecimento, realizar atividade física, né, cuidar da sua alimentação, para depois a gente iniciar a proposta de cirurgia, né? Outra coisa também importante é a gente operar aqueles pacientes que estão realmente muito incomodados com o problema. Por que eu digo isso? Porque a chance de isso ocorrer, da sudorese compensatória, é em torno de uns 30%, mas na sua grande maioria é algo bem leve, em que o paciente tolera muito bem. Então, se é um paciente que está muito incomodado com suor na mão, axila, que isso realmente atrapalha muito a sua vida, se ele desenvolver esse suor compensatório, ele tolera muito bem, né? Ele vai ficar tão satisfeito que a gente resolveu aquilo do suor da mão ou da axila, que ele vai viver sua vida tranquilo e não vai se incomodar com um leve suor compensatório. Agora, se ele não tem certeza do prejuízo disso para a sua vida, se ele não vai tolerar suar em outro lugar, né? Então, a gente precisa realmente entender a demanda do paciente, o seu contexto, para a gente poder indicar a cirurgia com segurança. Para a gente encerrar, doutor Pedro, só para ficar bem claro, o senhor é um médico cirurgião torácico, certamente lida com esse tipo de condição, mas, no geral, os pacientes que vivem esse tipo de situação devem procurar ajuda de um médico de qual especialidade? Então, quem sua principalmente na palma das mãos e nas axilas, pode procurar o cirurgião torácico, né, que ele vai conseguir dar todas as orientações. É claro que, em alguns casos, a gente faz um acompanhamento em conjunto com o dermatologista, né, porque alguns casos, principalmente em suor excessivo na axila, você pode ter realmente um cheiro, né, um mau cheiro associado, porque aquele grau de umidade ele favorece uma proliferação bacteriana, causando esse mau cheiro que a gente chama de bromidrose. Então, nesses casos em específico, a gente acompanha em conjunto com o dermatologista para ele poder fazer um tratamento tópico, né, para também tentar diminuir essa proliferação bacteriana e esse mau cheiro. Doutor Pedro Leite, que é médico cirurgião torácico, dando uma aula para a gente aí sobre hiperidrose. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, Jefferson, eu que agradeço, espero ter contribuído aí com o programa. Um grande abraço. Abraço, 7h50 na Tarde FM.